Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração. Você está aí do outro lado da telinha. Boa noite. Que Deus entre agora no teu lar, levando bênção, paz, cura, libertação, salvação, tudo que for de bom. O Senhor leve agora para sua casa em nome de Jesus. Nós estamos aqui na nave da igreja e que o Senhor Jesus possa nos conceder bênção sem medida também, igual a vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não esqueça o seu copinho de água, o nome da oração, colocando ao lado do seu aparelho, para que você possa estar participando da oração em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Repita comigo essas palavras, você também está do outro lado da telinha. Senhor, meu Deus, meu Pai, entregue em Tuas mãos a minha vida, o meu coração, a minha casa, a minha família, meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, meu vizinho que passa frente com minha casa, meu vizinho que passa fundo. O Senhor leva a salvação desses lares neste momento, em nome de Jesus. Aquele lar que está passando por problemas de luto, problemas de tribulação, problema, Deus, de vício, o Senhor alcança agora cada família, Senhor, envia um anjo para levar solução àquele que está problemático. Pai, só o Senhor é Deus, só o Senhor pode, Pai, fazer milagre. Faça um milagre na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. É que nós te pedimos e desde já, Senhor, nós te agradecemos. Nós também queremos entregar e agradecer e pedir o Senhor pela vida do diaconato que passou aqui pela manhã. Cada irmão que entrou por essas portas, o Senhor continua derramando as bênçãos do alto do céu sobre cada vida, cada lar, cada família. Também nós entregamos agora nas Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração. Pedimos o Senhor que abençoe o diaconato dessa noite, Senhor. Abençoe cada um que entrou por essa porta nesta noite. Que o Senhor derrama bênção sem medida na vida de todos nós, em nome de Jesus. Alcance o nosso obrar, Senhor, com toda a sua casa, dando bênçãos, proteção, livramento, cuidado do Senhor para a tua família, em nome de Jesus. Pai amado, perdoa-me todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Tira do nosso coração, Senhor, toda dureza que é iniquidade, para que nós possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos nesta noite, em nome de Jesus. É que nós te pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada
dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o
Glória a Deus, glória a Jesus. Bate palma, bate palma, bate palmas para Jesus. Bate palmas, Ele é a nossa luz. Bate palma sem cessar. Jesus Cristo também bate no coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo também bate no coração, Ele quer entrar. Quem quer Jesus, levante as suas mãos. Não perca oportunidade de tão grande salvação. Cristo Jesus morreu para nos salvar. Levante as suas mãos, deixa Cristo segurar. Levante as suas mãos, deixa Cristo segurar. Bate palma, bate palmas para Jesus. Bate palmas, Ele é a nossa luz. Bate palma sem cessar. Jesus Cristo também bate no coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo também bate no coração, Ele quer entrar. Quem quer Jesus, levante as suas mãos. Não perca oportunidade de tão grande salvação. Cristo Jesus morreu para nos salvar. Levante as suas mãos, deixa Cristo segurar. Cristo Jesus morreu para nos salvar. Levante as suas mãos, deixa Cristo segurar. Glória a Deus, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor, hoje e sempre. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, maravilhoso Tu és, Senhor. Tu és santo, santo, Tu és tremendo, Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças nós te damos, ó Deus. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Quando Jesus Cristo chega, Satanás tem que correr. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem.
noite, que o Senhor venha tocar de uma maneira tremenda em cada um de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Quanto tempo você tem esperado a sua bênção, amém? Quem sabe hoje é dia. Glória a Deus. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou restaurar a minha vida. Quanto tempo eu esperei, chegou a nossa vez. Sei que hoje é o nosso dia, Jesus está aqui. Quanto tempo nós esperamos, chegou a nossa vez. Sei que hoje é o nosso dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou restaurar, vou mergulhar em nossa vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Glória a Deus. Ó Senhor, suas palmas, Senhor, eu te receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, hoje e sempre. Nós te amamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te rendemos louvores. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Agora você tem que estar sentado, coloque sobre os seus pés. E vamos receber o nosso pastor, louvando a Deus pela vida dele, uma salva bem forte, em nome de Jesus. Amém. Glória. Amém. Filhos de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Você que está aí assistindo o nosso culto em algum lugar, que a bênção esteja sobre você. Nós estamos na semana da libertação.
que o Senhor esteja aí te libertando de todo mal, de tudo aquilo que atrapalha de viver, de conviver com pessoas, que Ele tire de você todo aquele tipo de vício que te atrapalha de viver com pessoas na comunidade, que te faz maldição, que Ele transforme você em uma grande bênção em nome de Jesus. E a nós, a mesma forma, né? É a semana da libertação, que Deus nos liberte, para que nós possamos produzir para o Senhor, ser produtivo para o reino de Deus, em todas as áreas. Nós vamos ver a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 5. Que diz: Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra do Geraseno. Ao desembarcar, logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, sai deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião, é meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não o mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E os que cuidavam dos porcos fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido, e aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido, e ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos.
e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vai para a sua casa, para os seus parentes, conta-lhe tudo o que o Senhor fez com você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém. Amém? Poder sentar, você que está de pé. Irmãos, graças a Deus que nós estamos mais uma vez na congregação nos primeiros cultos do mês de setembro. Já tivemos o primeiro culto, que foi pela manhã às 8h30. 8h30 da manhã nós tivemos o primeiro culto. E agora é o segundo, da quarta-feira. Nós estamos numa transição para a próxima campanha, que nós vamos começar domingo, que é a campanha 7 bênçãos que precisamos ter. 7 bênçãos. E buscando do Senhor uma direção para hoje, Deus então trouxe essa história do endemoniado gadareno, para que a gente pudesse meditar. E essa história é muito importante e mostra um homem que de manhã era um problema, era maldição, e de tarde ele era uma bênção, ele era a solução do Senhor ali naquela cidade. Quando Jesus desembarcou do barco com seus discípulos, veio então ao seu encontro este homem. Ele era tipo um doido, né? Porque os demônios, quando apoderavam dele, ele rebentava cadeiras, despedaçava a corrente, de maneira que ninguém conseguia prendê-lo, dominá-lo. A história não fala se ele era solteiro ou casado. Se ele fosse solteiro, tivesse uma família, pai, mãe, irmãos, imagina como que era a família dele, como que a família dele vivia com aquela situação, porque ele deixou a casa e foi morar no cemitério. Ele ficava lá no cemitério. Com certeza não tomava banho, né? Não fazia suas higienes pessoais, porque ele saiu de rota deste mundo. A sua mente não deixava com que ele raciocinasse, porque os demônios apoderavam dele e ele era tido como uma pessoa doida. Gritava, jogava pedra. Ele era um problema na cidade. Se a gente ler a história que vem antes, o texto fala sobre quando Jesus e os discípulos foram para aquela cidade. Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado, que era a cidade do Gerazim. E o diabo tentou impedir que aquele processo, aquela viagem, fosse até o final, levantando um grande temporal que quase o barco afundava. Jesus estava dormindo na polpa do barco e os discípulos acordaram Jesus. E ele repreende o vento, repreende o mar, e há então uma grande bonança. Por quê? Porque o inimigo não queria que Jesus chegasse do outro lado. Porque se ele chegasse ali do outro lado, havia alguém que por si mesmo ia vir ao encontro dele. E a sua vida nunca mais seria a mesma. A sua vida seria o começo da mudança naquela cidade através da manifestação do poder de Deus na sua casa, família, e toda a cidade seria alcançada
buscando bênção para outros. Eu creio que deve ter pessoa que não pegou mais página, não deve ter escrito nada, não tem orado pelas pessoas que ele quer que Deus faça a obra, que ele quer que Deus opere o milagre. Porque o diabo trabalha antes. Trabalha antes. Por exemplo, os convites, né? Que é a cartela que a gente pegou quarta-feira passada e domingo, você já começou a entregar? Ou você não entregou ninguém ainda? Aí você está atrasado. Porque nós temos essa semana para poder entregar os convites, para que as pessoas venham participar, porque nós vamos começar domingo. Então domingo já é a primeira bênção. E aí quarta-feira que vem, quem vier na quarta, já é também a primeira bênção, que é domingo e quarta-feira. Porque a gente não tem só que ficar em oração, nós temos que ir ação, agir. Nós temos que agir. A própria Senhor, geralmente, né? A nossa semana de libertação é no culto do clamor. A primícia é a semana da libertação. Que Deus nos liberte. Os pés para caminhar, as mãos para trabalhar e a boca para falar. Os olhos para ver. Que a libertação de Deus seja completa na nossa vida, para que resultado venha acontecer de vidas, de conhecer o Senhor, ou voltar para o Senhor através da nossa vida. Que se terminar esta campanha e não tiver uma pessoa que você orou, não valeu a pena. O seu trabalho foi em vão. Você não conseguiu alcançar o resultado. Esperar por Deus, pela igreja, pelo ministério. Porque nós temos que observar o que Deus nos chamou para um propósito. Porque quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe com um propósito. Ele não escolhe por escolher. Ele escolhe com um propósito. Que esta vida venha a ser útil para Ele aqui no seu reino, aqui na sua obra, aqui na terra. E é isso que nós temos que estar conscientes. O inimigo ele trabalha até a gente chegar. Mas depois que a gente chega, ele tenta nos inibir para não trabalhar, para não ser nada para Deus, para apenas fazer número nos cultos e na congregação, não somar, não multiplicar, e se possível, dividir ou separar. Por isso que nós precisamos de estar consciente do propósito de Deus para a nossa vida e do nosso chamado. Por isso que o texto que nós começamos a ler, no versículo 1, do capítulo 5 de Marcos, fala que Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar. E ao desembarcar, veio no encontro dele esse cara. Hoje, pela manhã, eu falei: por que ele não foi levado por ninguém? Porque ninguém consegue pegar um doido e levar em algum lugar para ele se mudar a vida dele. Digamos que aqui no bairro tem um doido andando aí. Muitos de vocês nem na igreja vêm à noite. Peraí, tem um doido andando aí na rua. Tem um cara que joga pedra nos outros, que agride as pessoas. Poderia ser alguém da sua família. E eu creio que você não ia arriscar de pegar ele na rua e levar ele na igreja, para Deus abençoar a vida dele, para Deus curar ele, para Deus libertar ele. Você poderia apenas fazer uma campanha para ele, ou por ele, mas trazer. Porque eu imagino que esse homem
por ele ser doido, então as pessoas fugiam dele. E evitava de passar pelos locais que geralmente ele ficava. Por isso que o próprio Deus fez com que ele fosse ao encontro de Jesus. Sozinho, ninguém levou ele, nem um parente, nem um amigo, nem um vizinho. Mas ele foi. Mesmo que aqueles demônios que apoderavam dele não teve força para segurá-lo, para impedir com que ele fosse a Jesus. Mas os demônios tentaram atuar. Que a primeira coisa que eles fizeram foi tentar agir como espírito de engano. Que quando eles viram Jesus, prostraram diante dele, a primeira coisa, a minha Bíblia, ela não fala que adorou, mas eu creio que a Bíblia de algum de vocês vai falar isso, que ele prostrou e adorou. O cara prostrou diante de Jesus e o adorou. Ele não adorou porque Jesus era Deus. Ele adorou com um espírito de engano, para tentar passar batido, para que Jesus não percebesse que aquele homem precisava de uma grande obra na sua vida, que era a libertação. Mas a gente vai observar que logo a seguir, os espíritos falam: o que tem contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Por que ele disse isso? Porque Jesus tinha dado uma ordem: espírito imundo, sai deste homem. Então, o espírito de engano é aquele que tenta enganar. Porque aqueles demônios não eram apenas 1, 2, 3, era uma legião. Como legião, eles têm várias características. Uma delas foi o engano. Quando a nossa igreja começou aqui em Belo Horizonte, eu comecei junto. Então, o primeiro culto que o pastor Antônio Genaro começou lá no bairro das Indústrias, eu estava lá. Dia 6 de junho de 73, eu estava lá. Era criancinha, né? Estava com 10, 11, 12 anos de idade, quando eu fui no primeiro culto da igreja que estava lá em Belo Horizonte. Eu lembro que quando era um salão, que não tinha cadeira, não tinha nada para sentar, todo mundo estava em pé, e o salão lotado. Eu lembro quando ele chegou, ele e o Ismael, na época não falava pastor, falava missionário. Eu lembro quando eles chegaram, e foi entrando assim, com as portas de aço, né, que era o salão, tinha as portas de aço. Ele foi entrando e gente começava a cair endemoniadas, gritando, estribuchando, caindo por cima fora. E quem tinha levado, família, e lá tentando segurar, e aquela coisa toda. Eu sei que foi Deus nos acuda ali. E só os dois, porque ninguém conhecia nada, não sabia nada, não entendia nada. A gente mais ou menos sabia, porque o Marcos de Oliveira já estava desde janeiro lá no Carlos Prat, onde é a primeira igreja. Então a gente mais ou menos tinha uma noção desses acontecimentos, porque o meu pai ia lá no Carlos Prat, ele trabalhava lá perto da rodoviária, então ele ia lá no Carlos Prat. E eu lembro que eu cheguei a pegar, quando eu ingressei ao ministério, um pouco dessas situações, né? Quando eu auxiliei no jardim industrial, depois fui ajudar na abertura do barreiro de baixo, aquela igreja em frente à PUC, depois no barreiro de cima, depois eu fui para São Joaquim de Bicas e Carapé,
depois no Tirol, e até chegar no Cardoso, e depois vir para cá. Novo Santa Cecília. A gente pegou um pouco dessa situação. Eu lembro que lá no Cardoso, um certo dia, uma senhora foi me pedir oração. Aí, mas não, vou orar para você. Quando eu levei a mão para orar por ela, ela juntou, tentou me pegar, eu tentei sair fora, ela pegou meu paletó, ela rasgou meu paletó. Das costas aqui, ó, veio até aqui em cima. Ficou tipo asa de barraca, meu paletó. E ela era assim, magrinha, né? Ela era mais ou menos igualzinha a nossa Gessiane. Magrinha e baixinha. Então a altura eu era alto perto dela assim, ó. E ela pegou eu tentei sair fora, ela pegou meu paletó e puxou. De uma vez só, rasgou meu paletó. Daqui de baixo até nas costas. Então, quer dizer, a gente chegou a pegar pessoas que ficaram endemoniadas assim. E a gente achava que não, esse daí é perigoso, essas pessoas endemoniadas, e não tem o que não, esse eram mais fracos. Esses espíritos que manifestam, como passar no tempo, nós fomos percebendo que eles eram os mais fracos. Que o espírito mais forte que manifesta na vida de uma pessoa é chamado espírito de engano. Que ele engana o pastor, os irmãos, ele vai ficando na igreja, vai ficando na igreja, vai ficando na igreja. Alguns chegam até ingressar no ministério, se torna líder na igreja, se torna conhecido de todos, se torna influente naquela igreja, o diabo deixa ele subir, depois ele puxa. Aquela pessoa cai na fé, com ela cai um monte de gente. Um monte de pessoas desviam por causa dele ou por causa dela. Porque o espírito de engano está naquela pessoa. Aquele espírito de engano faz com que a pessoa se torne confiável. Se torna confiável. Alguns conseguem até dividir ministério, dividir a igreja. Sai da igreja e leva um carro com ele, ou com ela. Eu creio que você já deve ter ouvido muita história assim. Igreja que dividiu. Isso é chamado espírito de engano. É o espírito mais forte que atua aqui na terra, na vida do ser humano. E esse espírito no homem, neste homem, tentou fazer isso, enganar Jesus. Mas Jesus disse: espírito, sai do chão. Aí eles manifestaram uma outra característica: não os mande para fora do país, que é outra característica chamada espírito dominador. Ele domina uma pessoa, ele domina uma família, ele domina um bairro, ele domina uma rua, ele domina uma nação, ele domina uma empresa, ele domina um local, ele domina uma área, ou ele tenta dominar, até ser expulso de lá. Ele tenta dominar. Eu lembro que onde eu moro, quem já foi lá na minha casa, é um quarteirão pequenininho. Meu Deus, o troço ficou ruim. 2 caras penderam para o mau caminho. Aí ficou 2 lideranças lá. Os bichos pegaram. Era a polícia. 3, 4 vezes na semana. Em frente à minha casa. Era a casa de frente. Fora, de repente, mas na pecadinha aí, eu batei em portão, coisa. Só não saiu tiro. Mas a arma eles usavam. Teve uma vez, a igreja, lá que a minha esposa é pastor, o Serra Azul, foi fazer uma surpresa para ela, de aniversário. Então a gente tirou os carros da garagem para que a
Eu saí lá, mas quem é que foi? Fulano. Eu falei, chega aqui, tira aquele troço lá. Agora, porque eles me respeitavam. Olha, me respeitam, eu não estou vendo. Eles me respeitam. Ele tira aquele negócio. Ele foi lá e tirou um revólver. Por que ele jogou? Quem viu na viatura. Viatura passava lá direto. O giroflex ligado. Aí ele jogou o revólver. O que nós, a minha esposa, fizemos? A minha esposa falou assim: eu vou ungir o quarteirão. Aí ela foi lá e ungiu. Eu falei: eu vou ungir meia-noite. Aí quando deu meia-noite, eu saí lá de casa com água, óleo e sal. Mais ou menos o que tem aqui nesse borrifador. Água, óleo e sal. E ungi todo o quarteirão. E no portão, onde vinha essa bagunçada, eu ungi o portão. Lá no portão, barro feio, unção. Resultado, uma maravilha. Mudou, entendeu? A pessoa mudou, e não sei nem para onde anda. Então, acabou. Virou uma bênção lá. Porque eu mais a minha esposa percebemos que o espírito do marido queria apoderar do quarteirão. Queria tomar conta do quarteirão. E nós, em nome do Senhor Jesus, conseguimos tirá-lo de lá, com oração, com jejum e unção. Como esse espírito aqui manifestou para Jesus, dizendo: não nos mande para fora do país. Porque mas se Jesus mandasse, eles tinham que cascar fora, até do país. Mas Jesus não mandou. Segundo o texto, havia ali uma manada de porcos que pastavam. E os espíritos disseram: manda-nos que entremos nos porcos. E Jesus então permite que eles entrem nos porcos, que era cerca de 2.000. E os porcos saíram endoidecidos, caíram de espinhadeira abaixo, dentro do mar e morreram afogados. Claro que os espíritos não morreram, porque espírito não morre. O que os espíritos fizeram? Foi para a cidade de Gadara, para endurecer o coração do povo. Porque Gadara era uma cidade que a sua economia básica era criação de porcos. Eram fazendas que criavam porcos. Então, quer dizer, houve ali um grande prejuízo. Você já imaginou? 2.000 porcos. Eu lembro quando eu era criança, meus pais, talvez meu pai, criavam porcos. Eu creio que criavam uns 20. Sei lá. Eu achava uns 20 cabeças de porco. Eu achava muito. Eu mais o meu irmão, que é acima de mim, o Márcio, nós ficávamos buscando lavagem nas casas para dar para os porcos. Que nós ficávamos responsáveis para cuidar dos chiqueiros e dos porcos. E eu achava muito porcos. Agora imagine 2.000. 2.000 porcos. Imagina aqui, uma área aqui cheia de com 2.000 porcos. Porco para cá e dentro. Então foi uma grande queda na economia da cidade, prejudicando-a porque os porcos morreram. Os que cuidavam dos porcos saíram e começou a anunciar na cidade, nos campos, o que estava acontecendo ali. Acerca do endemoniado e o que tinha acontecido com os porcos. Aí o povo foi lá. A cidade se reuniram e foram lá. E como o inimigo endureceu o coração deles, o que eles chegaram lá? Primeiro eles viram o que era endemoniado assentado. Assentar quer dizer preparar para viver em comunidade.
dominado. O que significa isso? Ele é assentado. Significa que agora ele era uma pessoa que estava preparada para viver, conviver com outras pessoas. Vestido. A vestidura pode ser a branca, remida e lavada no sangue do Cordeiro, mas também a vestidura do Espírito Santo em sua vida. Vestido. E em terceiro lugar, o mais importante era em perfeito juízo. Quer dizer, ele estava ajuizado, responsável, preparado para ser o representante de Deus na sua cidade. Que é isso que o Senhor quer. Primeiro, que a gente seja liberto. Segundo, transformado. E essa libertação nos leva a conviver com outras pessoas. Porque para trabalhar no reino de Deus, você tem que conviver com outras pessoas. Tem crente que não convive bem nem com pessoas dentro de casa, com os parentes dentro de casa. Não convive bem. Não convive bem. Eu lembro de uma igreja que eu passei, fiquei sabendo depois, que tinha pessoa que era líder da igreja, mas que em casa eles não conversavam um com o outro. Quando um estava na sala, o outro estava no quarto. Só ia na sala quando o outro saía. E era líder da igreja. Na igreja ele ficava falando, nós temos que amar, nós temos não sei o quê, nós temos que dar pé, nós temos que perdoar. Mas dentro de casa, eles eram um demônio. Espírito engano, tá? Que hoje, nos dias de hoje, eu sei que essa turma está tudo desviada, está tudo fora do caminho do Senhor. Mas quando estava na igreja, era um líder. Mas que dentro de casa, eles não conversavam com o outro, não lidavam com o outro. Por quê? Não eram transformados. Porque o que faz a gente se tornar uma bênção nas mãos de Deus não é a libertação, é a transformação. Porque uma pessoa pode ser liberta, mas se ela não for transformada, daquilo que ela foi liberta, ela pode voltar novamente, pode ter uma recaída. Então a pessoa pode ser liberta do cigarro, bebida alcoólica, de drogas, de falar palavrão, de falar mentira. Mas se ela não for transformada pelo poder de Deus e pela palavra, ela volta novamente. Ela se recair. E segundo Pedro, fala que ela volta pior do que era antes. Fica pior do que era antes. Então, quando o povo viram, eles temeram, porque aquele homem que era endemoniado, ele era um problema na cidade, ele era uma maldição na cidade, ele trazia transtorno naquela cidade. Mas agora, após o encontro com Jesus, ele já estava ali, assentado, vestido e em perfeito juízo. Aí o povo tem medo. Só que o coração deles estava endurecido e não quiseram a presença do Senhor na cidade. Pediram com insistência que Jesus fosse embora. Então Jesus entra no barco com os discípulos. Quando ele vai fazer isso, aquele que era endemoniado, que agora liberto e transformado, demonstra o que agora ele é. Queria estar com o Senhor, eu quero ir também. Quando ele falou, eu vou entrar no barco, eu não. Você não vai entrar no barco comigo. Você já está pronto. Você já está preparado para viver em comunidade. Você já tem a vestidura e você já tem juízo, responsabilidade com o que eu vou entregar nas tuas mãos. Ao que diz aqui no versículo 19: vá para a sua casa, para os seus parentes, conta-lhe tudo que o Senhor te fez. Com você, como ele teve compaixão para com a sua vida. E aquele homem então volta
começa a proclamar em Decápolis tudo que o Senhor tinha feito na vida dele. E o povo ficava admirado. Decápolis era uma cidade que tinha 10 arraiais. Tinha vários arraiais, distrito. Geralmente eu faço a comparação com Brumadinho, por exemplo. Brumadinho é uma cidade muito grande, territorialmente, mas ele tem vários distritos. Então, Brumadinho tem o centro, mas ele tem Conceição de Itaguá, ele tem o Aranha, ele tem Casa Branca, ele tem Quilombo do Ribeirão, ele tem Tijuco, tudo é Brumadinho. Brumadinho começa da Fernandina e vai até 040 em território cheio de distrito. Assim também era o Decápolis. Era uma cidade cheia de distrito. E esse homem então percorria os distritos falando com o povo o que o Senhor tinha feito na sua vida. Então esse homem, liberto e transformado, agora se torna um representante do Senhor naquela cidade. E aí então nós vamos entender o início da história, por que o inimigo não queria que Jesus chegasse naquela cidade. Porque ele sabia que quando ele chegasse na cidade, aquele homem vinha ao seu encontro, a sua vida nunca mais seria a mesma. E a vida daquela cidade. Primeiro, daquele homem que era um tormento, um perigo para todos, agora se torna uma solução, uma bênção para a vida de todos os moradores daquela cidade. Porque ele passa a pregar para a família, os parentes e para os moradores da cidade. Para nós fechar aqui é mais ou menos o que nós estamos fazendo, que é ser o instrumento de Deus na vida de alguém, da família, dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, dos conhecidos e até dos desconhecidos. Porque através disso é que nós vamos alcançar o resultado de vidas que ocuparão essas cadeiras, que ocuparão a academia. Agora, se nós não fizermos isso, continuaremos só nós aqui. Só nós. Mas quando a gente começa a trabalhar, atuar, agir pela fé, em oração, cumprindo o propósito e a missão que o Senhor entregou em nossas mãos, o resultado vem. Porque eu creio que naquela cidade de Gadara, muitos se converteram por causa daquele homem. De manhã, o endemoniado perturbado, de noite, o pregador daquela cidade. Aquele que o Senhor libertou e transformou. Então, que Deus hoje nos liberte. Que Deus nos transforme para que nós possamos ser o pregador dele. Quantos de nós? Porque aquele homem foi apenas um dia. Num dia o Senhor fez a obra. Quantos de nós já tem anos que nós estamos na igreja? E que o resultado que Deus está esperando de nós não está aparecendo. O resultado que a gente precisa de representá-lo diante do reino não está acontecendo. Então vamos trabalhar e Deus vai operar em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi trazida e revelada ao nosso coração e eu te agradeço. Eu agradeço, ó Pai, pela tua orientação, pela tua verdade na história do endemoniado gadareno, porque nós precisamos de ser a tua bênção aqui na terra, como o Senhor fez com aquele homem que era o problema, aquele homem que era a maldição, aquele homem que era a situação ruim. O Senhor a transformou na bênção, na solução que precisava naquela cidade e como também para a sua casa, para a sua família. Faça também de nós, para que nós possamos, em nome
alcançar aquele que precisa do Senhor, em nome de Jesus. Assim, eu consagro esta água que saiu lá do seu aparelho, para que ela se torne o remédio da tua saúde, que ela se torne a unção de Deus na tua vida, para que você seja a bênção que Deus espera na sua casa, no seu trabalho, na rua que você mora, na sua cidade, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.